Será que Roma é o fim da linha? Porque Paulo chega em Roma não vitorioso, teoricamente. Ele chega em Roma não como um grande pregador reconhecido, apóstolo dos gentios. Ele chega em Roma como alguém prisioneiro, como alguém que está humanamente derrotado, que é colocado numa casa com um guarda, que o guarda 24 horas por dia. E ele é um prisioneiro que vai ficar por volta de 2 anos aguardando o seu juízo, para estar na frente de Nero, porque Paulo era um cidadão romano. Lembre-se que Paulo era hebreu de hebreus, criado aos pés de Gamaliel, criado com toda a tradição de Israel, sabia toda a Torá, todo o Antigo, o que nós chamamos de Antigo Testamento, né? A lei e os profetas, os livros proféticos. Paulo dominava toda a teologia de Israel, toda a cultura de Israel. Mas além de tudo, Paulo, além de ser um hebreu de classe nobre, criado aos pés de um nobre mestre, Paulo era um cidadão romano. Ou seja, ele estava numa outra classificação. A cidadania romana era a cidadania mais desejada. É que nem o passaporte europeu, que os brasileiros ficam malucos para conseguir e tentar, e vai, e acontece, né? A maioria dos brasileiros tem alguma ascendência aí, portuguesa, italiana, alemã, enfim, de algum país da Europa, e está todo mundo desesperado querendo um passaporte da comunidade europeia. E a cidadania romana era a mais desejada daquele império. Eram cidadãos de outra classe, tinham outros direitos, tinham outras questões, tinham acesso a coisas que o povo comum não tinha, e muito menos os escravos. Aquela sociedade era uma sociedade, aliás, até hoje, né, se a gente for bem sincero, a gente vive em castas, né? A gente tem o que cada um pode fazer, o que cada um pode esperar da vida, e sabia exatamente. E Paulo, sendo cidadão romano, ao estar em Jerusalém e ser acusado pelos seus de pregar uma seita, de pregar uma perversão da mensagem de Israel, do Deus de Israel, ele apela à sua cidadania romana e diz: eu quero ser julgado em Roma. Lembre-se que sair de Jerusalém para chegar em Roma era uma baita de uma viagem, difícil, complicado, mas Paulo não faz isso para se salvar. Paulo faz isso para poder chegar em Roma e poder pregar o evangelho em Roma. Olha que interessante, ele pede para ser julgado em Roma, para falar assim: eu sendo julgado lá, eu vou poder pregar o evangelho, eles vão ter que me ouvir, as maiores autoridades vão ter que me ouvir. Paulo enxerga até na possibilidade dele ser liberto, ele enxerga uma possibilidade de pregar melhor o evangelho. Por isso que Paulo, aqui a gente vê o cumprimento daquilo que ele diz na carta, em outras cartas suas, quando ele diz: se eu viver, estou bem, se eu morrer, melhor ainda, mas vivendo, que eu viva para honrar, em outras palavras, né, para honrar o reino, para honrar o evangelho, para pregar o evangelho, que através da minha vida e através da minha morte, Cristo seja glorificado. Em outro momento ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Paulo dá uma demonstração clara da sua obediência e do seu desprendimento, quando ele decide ser julgado em Roma. É interessante que tem uma parte de Atos, que o profeta Ágabo, ele pega e diz assim, que o dono do cinto, daquele cinto, seria preso e seria julgado, e o dono do cinto era Paulo. E talvez muitos de nós olharíamos para isso e falaríamos: ó, Deus avisando, é o livramento, não vai para lá, foge, sai correndo. E Paulo olha para aquilo e diz assim: que assim seja, que assim seja. A palavra profética para Paulo serviu de confirmação para a prisão que ele iria sofrer. E aí Paulo chega com essa visão, e ele encara Roma não como o fim da linha, ele encara Roma como mais uma possibilidade dele pregar o evangelho, que o nome de Cristo fosse conhecido, e que o nome de Cristo fosse exaltado. Vamos ler o trecho de Atos capítulo 28, o último capítulo, os últimos versículos dessa grande história que Lucas está contando para nós. O médico, o doutor Lucas, está contando para nós, e ele está nessa história. Lucas estava junto. Você pode perceber que ele diz: quando chegamos, ou seja, ele está incluído na narrativa. Dizem os historiadores, que os comentaristas bíblicos, que estavam nessa viagem: Paulo, Lucas e Timóteo.
Olha o que diz: quando chegamos a Roma, Atos 28:16, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Morar por conta própria, meus irmãos, não é que ele moraria num Airbnb, num hotel, não é nada disso, tá? Ele ia morar num lugar simples, e ele era o responsável pela sua sobrevivência. Só que ele não podia trabalhar, porque ele estava preso. Então, parentes e amigos deveriam trazer subsistência para ele, prover para que ele sobrevivesse. 17, 3 dias depois, ele convocou os líderes dos judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhes disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Mais uma vez, Paulo está começando a pregar pelos judeus. Ele não podia ir na sinagoga, ele chama os líderes lá na casa dele, na prisão dele. Eles me interrogaram e queriam soltar-me, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, diante da objeção dos judeus, eu fui obrigado a apelar para César, não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito, e nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse algo mal contra você. Todavia, queremos ouvir da sua parte o que você pensa, pois sabemos que em toda parte há gente falando contra esta seita. A seita, os do caminho, aqueles que foram chamados de cristãos em Antioquia, os que seguiam Jesus Cristo Nazareno. Assim, combinaram encontrar-se com Paulo em determinado dia, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, Paulo gostava de fazer essas sessões, grandes de ensino e de pregação. Ele lhes deu explicações e testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Paulo deu uma aula brilhante de teologia. Ele quis mostrar como que Jesus era o cumprimento do que Moisés havia dito, do que os profetas haviam dito, de toda a esperança messiânica de Israel, se encontrava e se cumpria em Jesus Cristo de Nazaré, que havia sido morto em Jerusalém alguns anos antes. 24, alguns foram convencidos pelo que ele dizia. Sempre alguns eram convencidos, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito essa declaração final. Paulo pegou pesado no final, Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados por meio do profeta Isaías: vá a esse povo e diga: certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se, e eu os curaria. Aqui fecha as aspas de Isaías. Portanto, volta Paulo, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. É interessante esse texto, porque Roma, obviamente, era o epicentro do poder. Eu estava até falando com a Bruna e com o Matheus, eles foram assistir o filme que eu estou doido para ver, que foi o Gladiador 2, que saiu aí do Ridley Scott, se não me falha a memória, o diretor, e a gente estava falando justamente isso. Roma era um lugar extremamente promíscuo, de muita promiscuidade, tanto que antigamente tinha um seriado chamado Roma. Eu desisti de ver no primeiro episódio, nas primeiras cenas eu desisti, não dá, é impossível de assistir. Tamanha promiscuidade, tamanhos sujeira do pecado que habitava aquela sociedade. Havia abusos sexuais, havia perversões sexuais, havia abusos de poder, havia escravidão, sofrimento. Claro, a escravidão de Roma não era como a escravidão depois que foi efetuada pelos colonizadores europeus com o povo africano. Foi muito pior, mas a de Roma também era uma escravidão, também era algo sofrido, também era algo que desagradava a Deus, também era algo que degradava o ser humano. Então aquela sociedade que se declarava tão iluminada,
tão avançada, tão poderosa, e cá entre nós, a gente até hoje é deslumbrado com o poder de Roma e com a história do Império Romano, e quem já foi para Roma sabe, né, as construções magníficas, tem lugar lá que você nem acredita que existe verdade, parece que você está vendo um filme, de tão lindo, até hoje, séculos, milênios depois, mas aquela sociedade estava corrompida pelo pecado. Obrigado, Ti. Aquela sociedade estava destruída pelo pecado. Aquela sociedade estava marcada, manchada pelo pecado. E Paulo olha para aquele povo e diz: caramba, é uma oportunidade de pregar. Paulo tinha duas intenções. Ele queria estabelecer uma igreja na capital do império, porque dali tudo se espalharia. E de Roma ele tinha a intenção de ir para a Espanha. A Espanha, sim, era o fim do mundo naquela época. Tanto que quando Jonas quer fugir de Deus, e ele vai para o lado contrário de Nínive, ele vai em direção à Espanha, ou seja, ele quer ir para o fim do mundo. Espanha era o fim do mundo naquela época. As pessoas não sabiam que existia a América, né? Obviamente, que foi descoberta 1400 anos depois. Mas Paulo enxergava ainda que Roma era uma base para ele poder chegar na Espanha. E aí, tem duas coisas interessantes. A igreja de Roma já tinha sido plantada antes de Paulo chegar. E aparentemente é uma igreja que não tem nenhuma ação apostólica na sua plantação. A igreja católica diz que Pedro foi o primeiro papa, né, como se fosse o primeiro líder da igreja de Roma. Isso é uma história que ela dificilmente é comprovada, parece uma forçação, um monte de coisa. O que acontece é que quando Paulo escreve aos romanos, a sua carta aos romanos, sua brilhante carta aos romanos, é antes disso. Ou seja, ele escreve antes de vir, porque na carta aos romanos ele diz: espero um dia poder visitar vocês, espero um dia poder encontrar vocês. Então ele já sabia que havia uma igreja em Roma. Talvez seja fruto de pessoas que estavam lá no capítulo 2 de Atos, no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que entre aquelas várias pessoas de vários lugares, tinham pessoas de Roma. Provavelmente judeus que moravam em Roma. Esses mesmos, da mesma tribo desse pessoal que Paulo chama para conversar. Agora, olha que interessante. Primeira lição para nós, porque esse texto, meus irmãos, o livro de Atos fala do seguinte: o evangelho permanece. Nada pode, como a gente cantou, nada pode parar o evangelho de Jesus. O compromisso de Deus, para a gente não se achar muito, não é com a gente. O compromisso de Deus é com a sua palavra e com o seu evangelho. E graças a Deus nós fazemos parte desse evangelho. Nós somos parte desse povo. O evangelho é pregado através de pessoas como nós, que um dia fomos alcançados por ele, pela graça do Senhor. E o evangelho, a mensagem do livro de Atos é: aconteça o que acontecer, levante-se a autoridade que se levantar, o evangelho de Jesus vai permanecer. E Paulo chega no fim da sua história aqui em Atos 28, da história de Lucas, não para dizer que ele foi derrotado, mas para dizer que ele venceu. Aí você fala: mas como é que ele venceu se ele está preso? É porque no reino de Deus, as cadeias físicas não prendem a mensagem do evangelho. Não tem prisão que possa conter o evangelho de Jesus Cristo. Não tem câmara, não tem nada no mundo que possa prender a pregação do evangelho de Jesus. E aí Paulo nos mostra que mesmo preso, ele era muito livre, e o evangelho era mais livre ainda, e vidas eram alcançadas, e vidas eram transformadas. A gente tem duas coisas aqui, né? Paulo, preso, não deixa de cumprir o seu chamado. Na verdade, ele enxerga que a prisão ajuda ele a cumprir o seu chamado. Aí eu fico pensando, quantas vezes eu e você... Gente, tem gente que bateu uma garoa, a pessoa fala: ai, já não vou mais porque, não sei, está chovendo, vai ficar difícil, vou pegar um trânsito, vai ficar complicado. Vamos falar a verdade? Vamos, né? Fala sério. Quantas vezes a gente desiste de coisa? Não, Deus me chamou, pode contar comigo. Na primeira dificuldade, a gente fala: pensando bem, acho que eu vou deixar para lá. Eu acho que Deus não está comigo, porque olha, veio uma resistência, se fosse Deus ia dar certo. Se Paulo pensasse nisso, ele não tinha nem passado da segunda cidade. Que em cada cidade que ele foi passando, ele foi encontrando sabe fase do Super Mario? Quem jogava Super Mario, né? Ia ficando mais difícil, né, Zeque? Ficava mais difícil, para chegar no último Copa lá, difícil.
E a gente, em vez de querer continuar, muitas vezes na nossa vida cristã, a gente desiste. E fala, acho que Deus quer que eu fique aqui na minha mesmo, está bem, está muito complicado, está muito sofrido. Meus irmãos, a gente perdeu de vista o quanto Cristo Jesus sofreu. O quanto Ele sofreu por nós até o último grau de sofrimento possível. E que nós somos chamados, por privilégio, a sofrer com Ele. E a gente acha que o sofrimento é algum sinal de que Deus não quer que a gente vá. Quando, na verdade, o sofrimento pode ser uma outra porta que Deus está abrindo para a gente cumprir o nosso chamado. E Paulo nos mostra isso. Não vão ser as cadeias, não vai ser um guarda, não vai ser Roma, não vai ser Nero. Se Paulo está dizendo para o maior imperador do seu tempo, não vai ser você que vai me parar, ele está dando um recado muito claro. Nessa terra, não tem nada que vai me parar. Não tem nada que vai me parar. A gente precisa de homens e mulheres assim, gente destemida, gente que não para, gente que quanto mais sofre, mais avança, mais faz acontecer, mais vai atrás. Graças a Deus a gente tem milhares espalhados pelo mundo, testemunhos de homens e mulheres que diante do sofrimento, diante da dor, diante da morte, diante de perseguição, não param, avançam. Se você fizer, você vai ser morto, então tá bom, me mata. Tem uma história famosíssima, muitos irmãos devem conhecer, do já falecido pastor David Wilkerson, que escreveu o clássico A Cruz e o Punhal. David Wilkerson saiu do interior dos Estados Unidos e foi para Nova York em 1950 e poucos, para pregar o evangelho numa cidade que era dominada por gangues e violência. E ele encontra um rapaz vindo da América Central, chamado Nick Cruz, de uma família de pessoas envolvidas com ocultismo. E esse rapaz decide que ele vai fazer um ritual de iniciação. E o ritual de iniciação dele para entrar numa gangue era matar uma pessoa. E nessa noite, nesse dia, no ritual de iniciação de Nick Cruz, David Wilkerson encontra com ele em Nova York, nas ruas de Nova York, e fala para ele, Jesus te ama. E aí ele grita para o cara e diz, para o David Wilkerson e diz, se você falar isso de novo, eu vou te cortar em 1000 pedaços com a minha faca. E David Wilkerson fala para ele, você pode me cortar, mas cada um dos meus 1000 pedaços vão continuar gritando para você, Jesus te ama. Nick Cruz depois escreve um livro, ele se converte muitos anos depois, se torna um pregador, eu acho que ele está vivo até hoje, se torna um grande pregador internacional. E ele no seu livro chamado Foge Nick Foge, escreve que quando David Wilkerson falou isso, aquilo atingiu ele no mais profundo dele. E ele voltou para casa e ele não conseguia esquecer daquelas palavras, se você me cortar em 1000 pedaços, cada pedaço vai dizer que Jesus te ama. Às vezes falta para nós uma coragem, às vezes falta para nós ousadia, a gente fica muito recuado, a gente fica com muito medo, como eu falei semana passada, a gente vê diabo em tudo, a gente vê demônio em tudo, e ao invés disso fazer a gente querer avançar, faz a gente recuar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu sempre digo isso, não significa que o inferno vai ficar atacando e a gente segurando a porta do lado de dentro, significa que a igreja avança, o inferno tenta segurar e não consegue, as portas caem e a igreja avança sobre o inferno. Paulo nos ensina que não importa o tipo de oposição, o nosso chamado precisa continuar. O Deus que chama, o Deus que começa a boa obra, diz o próprio Paulo, é o Deus que certamente vai completá-la na nossa vida. A gente canta essas músicas lindas e na prática Deus está olhando e falando, ué, mas cadê o que você cantou domingo? Você não vive pelo que você vê, você vive pelo que você crê, você falou. A gente administra as nossas finanças pelo que a gente crê ou pelo que a gente vê? A gente escolhe os ministérios que nós vamos servir pelo que a gente crê ou pelo que a gente vê? A gente escolhe como a gente vai se envolver no reino pelo que a gente crê ou pelo que a gente vê? Infelizmente, muitas vezes, pelo que a gente vê. Paulo nos mostra que não há cadeias que possam prender o evangelho. Filipenses nos conta essa história. Paulo diz, eu estou preso, e se alegrem comigo. Lembra que a gente estudou isso no começo do ano? Porque as minhas cadeias estão fazendo Cristo ser mais pregado. O povo está falando mais, tem mais burburinho, saiu mais no jornal, está no Instagram aqui de Roma, o pessoal está comentando. Hoje, infelizmente, essa semana você deve ter acompanhado, os escândalos evangélicos estão aí não para engrandecer o nome de Cristo, mas para envergonhar a igreja, de gente brigando, de famílias brigando, de gente acusada de manipulação, de gente brigando para ser dono de igreja, assina documento, não assina documento, é enganado, na morte, no velório do cara.
e está nos perfis de fofoca por aí, não para engrandecer o nome de Jesus, mas para trazer vergonha de gente brigando por poder, de gente brigando por dinheiro, de gente brigando por marca de igreja. E o apóstolo Paulo diz: se alegrem comigo, escrevendo aos Filipenses, porque eu estou preso e as minhas cadeias estão fazendo Jesus ser mais pregado. Ele até diz, né, lembra que ele diz, tem gente que está com inveja de mim e está pregando também, que bom, deixa eles ficarem com inveja, mas eles preguem o evangelho de Jesus. Paulo chega a dizer um absurdo, se a gente parar para pensar. Ele fala, até os guardas que estão aqui, a chamada guarda pretoriana, a guarda de elite, a guarda pessoal do imperador, sempre tinha um guarda pretoriano junto com Paulo, da guarda pessoal. Ele diz, eles ficam aqui e os visitantes vêm, as pessoas vêm, eu aconselho, eu oro, eu prego, e eles vão ouvindo, e eles também estão se convertendo, e eles também estão entregando a vida para Jesus. Eles ficam aqui ouvindo. Eu tenho um amigo lá em Belo Horizonte chamado Alex Passos. Ele é diretor de vídeo e foi diretor de TV. A Lagoinha, uma época, até hoje tem uma televisão, e ele não era cristão, ele era o diretor de televisão dessa televisão, era uma televisão de notícias. E a igreja comprou. E ele tinha que ficar vendo os programas lá, cortando, dirigindo. Você já sabe o que deu. Um dia ele entregou a vida dele para Jesus, falou, Jesus vai transformar minha vida completamente. E a vida dele foi completamente transformada. De tanto ficar ali ouvindo, cortando, transmitindo, editando e tal. Eu conheço dezenas de casos assim. De gente que trabalhava em livraria cristã e não era crente, de tanto ver livro, ouvir livro, escutar música, se converte, se entrega para Jesus. De gente que tem, às vezes, ajudante em casa, e a ajudante em casa é crente, fica ali cantando, louvando e pregando, e a gente precisa desse tipo de crente, meus irmãos, desse tipo de evangelho. De onde nós estamos, o evangelho frutifica, porque a gente fala do reino o tempo inteiro, a gente conversa do reino o tempo inteiro, a gente fala de Jesus e do que Jesus fez, e do que Jesus vai fazer. Se tivesse uma escuta, se o Xandão colocasse uma escuta lá no seu telefone, nas suas mensagens, o que ele ia ver a gente falando, o que ele ia ver a gente ouvindo, o que o seu histórico do YouTube diz sobre você, o que o meu histórico do YouTube diz sobre mim, o que o meu histórico do Spotify diz sobre mim, diz sobre você, o que o explorar do Instagram diz do que eu vejo, do que você vê. Aí você fala, mas crente também não precisa ficar vendo o dia inteiro das coisas do... Não precisa mesmo. Você pode ver coisa de futebol, você pode ver notícias, você pode ouvir músicas variadas. Mas eu sempre acho estranho uma pessoa que serve a Jesus, que vê mais coisa que não tem a ver com Jesus do que tem a ver com Jesus. Aí, para mim, tem alguma coisa errada. Escuta mais música que não fala de Jesus do que fala de Jesus. Escuta mais coisa que não fala de Jesus do que fala de Jesus. Alguma coisa errada tem. Quem ama Jesus, quer ouvir sobre Jesus, quer falar sobre Jesus, quer aprender sobre Jesus, quer viver Jesus. A gente vive uma vida muito secularizada. E vem de domingo para aplacar a nossa consciência, para dizer para Deus, eu fui na igreja, o Senhor pode me levar, se o Senhor voltar, eu estou salvo. A gente diz que acredita na graça e tenta ser justificado por obras. A graça de Deus, ela toma tudo. Ela toma tudo. A segunda coisa que a gente aprende é que o evangelho, ele é pregado com clareza e com paciência. Às vezes a gente quer fazer a pessoa engolir o evangelho goela abaixo, né? Você vai ouvir, você vai aceitar, você vai converter. Não funciona assim. Paulo disse, citando Isaías, o evangelho é pregado diante de uma perspectiva. Todo pregador tem que entender isso, todo crente tem que entender isso. Você prega, você faz o seu melhor, você prega o evangelho mais puro e mais claro que você pode. E o evangelho sempre vai encontrar diferentes solos no coração das pessoas. Jesus já explicou isso. Dos 4 solos que Jesus diz que existe, só um frutifica. Significa, a gente não pode dizer uma proporção matemática exata, mas na parábola de Jesus, 3/4 não entendem a mensagem. Até querem, até buscam, mas não persistem, não perseveram. E só 1/4, só 25% permanece. Mas o nosso papel é pregar. A gente não sabe quem Deus chamou, quem Deus não chamou.
Você não sabe quem Deus escolheu, quem Deus não escolheu. Você não sabe quem Deus quer salvar e quem Deus não quer salvar. A gente prega o evangelho. E o coração de cada um vai frutificar de acordo com o solo que está ali no coração, que tem muitos fatores envolvidos. O fato é, a gente prega o evangelho com clareza e com paciência. Tem gente que escuta, eu sempre falo isso, né? Tem gente que passa na porta da igreja, escuta uma nota do louvor e a vida dela é completamente transformada. Você fala, mas como? A pessoa ouviu um acorde, pum, caiu, converteu, mudou, transformou, está pregando. Tem gente que precisa de 20, 30 anos para o evangelho frutificar. Tem gente que precisa de tempo, de paciência. Mas o nosso papel é persistir. O nosso papel é acreditar. O nosso papel é pregar em todo o tempo. Paulo sabia, ele chamava os judeus, sabia, era sempre a mesma coisa. Alguns vão crer, outros não vão crer. Talvez alguns no primeiro momento vão crer e vão desistir, talvez outros no primeiro momento não vão crer e vão persistir depois. Lembra da parábola de Jesus? Tem um filho que diz que vai obedecer e não obedece, e tem um que diz que não vai obedecer e depois obedece. Quem que é melhor? O que diz que não vai obedecer e depois obedece, porque no final ele obedece. O importante é permanecer na nossa missão, no nosso foco, pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Deus precisa olhar para nós e encontrar em nós pessoas que estão o tempo todo vivendo o seu chamado. Eu já disse aqui e vou repetir, né? Perguntaram uma vez para um grande missionário. O irmão se lembra quando o irmão recebeu o seu chamado missionário? Ele falou, nunca. Eu não tive chamado missionário, eu só li na Bíblia. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eu estou obedecendo. Às vezes a gente fica que nem Gideão, né? Se for, o senhor molha ali. Se for ali, o senhor molha lá. Agora o senhor troca a cor daquela planta ali. Agora o senhor faz chover. Agora o senhor para o sol. Agora o senhor... E a gente não para de fazer prova com Deus para desobedecer, porque a gente não quer obedecer. O Martin Lloyd Jones, grande pregador do Reino Unido, no final do século XIX, começo do século XX, já contei dele aqui para vocês. Era médico da família real, larga tudo para pregar o evangelho. Foi um dos maiores pregadores do mundo. Inspiração do Tim Keller, que certamente foi o maior pregador da nossa geração. Ele dizia, se tudo que a gente tem do Espírito é isso que eu vejo na igreja da Inglaterra, o livro de Atos mentiu para nós. A gente lê o livro de Atos e a gente olha para a nossa vida, e cada um olha para o seu, a gente fala, caramba, tem alguma coisa errada comigo, não é possível. Porque o Deus que chama é o mesmo, o Espírito que capacita o mesmo, Jesus que morreu e ressuscitou é o mesmo, o mundo é o mesmo, o pecado é o mesmo, até Satanás é o mesmo. Por que nós não cremos mais tanto como a gente vê a igreja crendo? Por que nós não temos ousadia como os irmãos da história tiveram ousadia? Por que a gente não crê no nome de Jesus a ponto de abrir mão de tudo, como tantos irmãos nossos abriram mão de tudo para pregar o evangelho? A terceira coisa é que o evangelho é imparável e ele é para o mundo inteiro. Paulo diz, vocês não estão crendo? Beleza, os gentios vão crer. O evangelho vai alcançar a gente. Deixa eu te dar um spoiler, né? A Bíblia não conta, mas a história diz, algumas fontes do primeiro século, Clemente, Eusébio, esses discípulos, os pais da igreja da primeira geração pós-apostólica, eles dizem que Paulo foi liberto depois desses 2 anos. E ele foi para a Espanha. E ele pregou na Espanha. E a gente não sabe exatamente, mas ele plantou a igreja na Espanha. Ele cumpriu o que ele queria cumprir, o que o Espírito Santo colocou no coração dele. E depois ele foi preso, já na perseguição de Nero, por volta do ano 65. Nero pôs fogo em Roma, vocês lembram da história? E ele disse que quem botou fogo em Roma foram os cristãos. E aí veio uma perseguição terrível. Diz a história que Paulo, por ser cidadão romano, morre decapitado. Pedro, por não ser cidadão romano, morre crucificado. E diz a história que Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo, para não ter a honra de ser sacrificado, ser crucificado da mesma forma que Jesus.
Ele diz: eu não sou digno de morrer da mesma forma que Jesus. Esses homens enfrentaram a morte frente a frente, com a certeza de que o fruto permanece. Um dia, meus irmãos, se Jesus não voltar, eu vou passar, você vai passar, essa igreja vai passar. Nada, as igrejas não têm que existir para sempre. As denominações podem acabar. Um dia pode não existir mais igreja batista no Brasil, mas o evangelho de Jesus certamente vai permanecer. Nós estamos construindo algo além de nós. Nós estamos orando por algo além de nós. Nós estamos plantando para algo que vai muito além de nós, que vai frutificar e que a gente nunca vai saber do fruto do nosso trabalho. Eu já contei para vocês os moravianos, na região que hoje é a Alemanha, a Bavária, a Morávia, né? Os moravianos foram talvez o povo mais missionário na Idade Média na Europa. E eles mandaram missionários para todos os lugares do mundo. Naquela época, para a Índia, para a China, para os Estados Unidos, para todos os lugares. E eles oravam sempre assim: que o Cordeiro receba através de mim a recompensa pelo seu sacrifício. Que a minha vida seja uma recompensa para Jesus pelo sacrifício que Ele teve. Que a minha vida honre o sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. O Evangelho de Jesus não vai parar. Como é que a gente aplica tudo isso, terminando essa mensagem? A gente precisa confiar na direção e na palavra de Deus, e menos nas circunstâncias. A gente confunde sabedoria e discernimento com acreditar muito nas circunstâncias. Tem muito crente que fala: mas eu sou precavido. Não, você é medroso. Eu sou precavido. Não, você é secularizado. Não, eu sou precavido. Não, você tem falta de fé. Porque tem hora, meus irmãos, que é bom ser precavido, é bom ser sábio, é bom ter cuidado. Mas tem hora que a voz de Deus e a direção de Deus sobrepõem essas coisas. E a igreja não avançaria se homens e mulheres não acreditassem além das circunstâncias. Quando não tem mais nada para crer, creram. Quando não tem nada para se segurar, permaneceram. Nós temos que crer na palavra de Deus. Viver debaixo da palavra de Deus. Eu vou dar um testemunho pessoal. Não que eu seja melhor que ninguém, pelo contrário. Essa palavra é primeiro para mim. Ao longo desses 4 anos e pouco de IB-Metrô, hoje nós temos assembleia, e eu sempre penso nisso nesses dias. Muitas vezes eu pensei em desistir. Mas assim, muitas. Muitas. A gente olha para alguns, não vê nada. Mas eu recebi uma palavra no início de toda essa história. Deus não falou de novo, não pintou de novo, não escreveu de novo. Eu simplesmente lembro do que Deus me disse. Ele não falou nada diferente. E eu falo: então nós vamos permanecer. E nós vamos crer. E nós vamos continuar. A gente já teve cenários de falar: daqui a 2 meses não tem dinheiro mais. E a gente permaneceu. A gente já teve cenário de falar: mas a perseguição tem gente falando coisa demais. E a gente permaneceu. Não por nós, meus irmãos, mas pela graça de Jesus. Esse ano faz 12 anos que eu mudei para São Paulo. Eu vim para São Paulo, eu não tinha nada. Em Belo Horizonte eu tinha emprego, nome, reconhecimento, espaço, tudo. Eu vim para São Paulo, eu não tinha nem onde morar, eu só tinha uma coisa, eu só tinha uma noiva. Já era muita coisa, né? Graças a Deus. Eu orei muito, ela orou pouco. Eu tinha uma noiva e não tinha mais nada. Não podia morar na casa dela, meu sogro nunca abriu essa porta, ele está assistindo. Eu não tinha onde morar, eu não tinha emprego, eu não tinha nada. Mas eu tinha uma palavra de Deus: vai. 12 anos depois eu olho para trás e falo: caramba, olha o quanto Deus fez. A gente precisa ser pessoas de fé. A gente precisa ter coragem. A gente precisa ser movido não pelo dinheiro, não pelo benefício pessoal. A gente tem que olhar para o reino. E Deus cuida de todas as coisas. Tem um hino antigo que diz:
Deus cuidará de ti. Ele certamente cuidará de nós. Proclame o evangelho em tempo e fora de tempo. Quanto mais difícil a circunstância, mais o evangelho frutifica. Quanto mais fácil, menos o evangelho frutifica. Eu não sei porque Deus escolheu, mas assim que funciona. As épocas mais escuras da história foi quando o evangelho mais frutificou. E a gente fica orando com medo de ser perseguido, quando na verdade a gente tem que falar: Senhor, que o teu evangelho cresça mais. Se tiver que perseguir, que persiga. Se tiver que fechar a igreja, que feche. Mas eu quero que o teu evangelho cresça. E a gente fica preocupado com o nosso conforto. Terceira coisa, tem uma visão universal do reino de Deus. Não da igreja universal, essa não é do reino de Deus. Uma visão universal do verdadeiro reino de Deus. Como diz o credo apostólico, católica e universal, ou seja, na unidade e na globalidade do evangelho. A gente fica muito preso no nosso mundinho, na nossa bolha, no nosso pedacinho. Deus está se movendo. Deus tem feito coisas maravilhosas. Eu falei ontem numa conferência que eu fui pregar de adoração. A gente fica aqui no nosso meio batista, no nosso meio reformados. Que essa geração está perdida, esse povo não quer nada com nada. Meus irmãos, eu falei aqui esses dias. Tem milhares, centenas de milhares de jovens que todas as semanas estão derramando a sua vida diante do Senhor, clamando, chorando, e a gente fica aqui no nosso pedestal falando: esse pessoal não quer nada com nada. E tem jovens que estão fazendo vigília. Eu fui numa conferência ano passado, tinha 2.000 jovens, jovem, 18, 19, 20. Na hora do intervalo, tinha programação de manhã, de tarde e de noite. Na hora do intervalo, a sala de oração era mais cheia que a cantina. Cá entre nós. É gente que está com fome de Deus. Deus está fazendo, Deus está operando. Vai ver os relatórios da Portas Abertas. O que Deus tem feito nos países perseguidos. Vai ver o que Deus tem feito nas igrejas, nos povos ribeirinhos no Brasil. Vai ver o que Deus tem feito no interior do Brasil. Vai ver o que Deus tem feito na África. Vai ver o que Deus tem feito na Ásia. Vai ver o que Deus tem feito pelo mundo. Deus está operando, o evangelho continua salvando e transformando vidas. E às vezes a gente fica de barriga cheia, vivendo um entretenimento gospel, e um evangelho que não transforma nem a nossa vida e a vida de ninguém. Eu sei que essa palavra é dura, mas Deus está nos chamando. Ou a gente vira igreja de verdade, ou é melhor parar de brincar no play. Ou sobe para o apartamento e sai do play. Não dá mais para brincar de ser igreja. Não dá mais para brincar de ser uma igreja morna. Jesus disse aos Efésios: eu conheço as suas obras, eu sei que vocês são valorosos, em outras palavras, eu sei que vocês têm dado fruto, mas eu também tenho contra vocês que vocês perderam o primeiro amor, e hoje vocês não são nem frios e nem quentes, vocês são mornos, e eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Que Deus levante na nossa geração homens e mulheres que pregam o evangelho, que creem no evangelho, que vivem o evangelho. Não precisam viver do ministério. Podem ser advogados, médicos, educadores, enfermeiros, no mercado financeiro, mas que sejam testemunhas de Cristo, aonde Cristo nos plantar. Onde Cristo nos plantar. Eu quero encerrar com um texto do próprio apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Romanos. Eu estou falando de Roma e vou terminar com Romanos. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz: não me envergonhe do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que a gente não tenha vergonha do evangelho, que a gente continue a crer que o evangelho é poder para nos salvar e para salvar o mundo que está perdido.